Em dia de Vasco e Melgar pela Sul-Americana, deu ruim dentro da colina histórica. Mais uma dívida e dessa vez milionária. 30 milhões de reais que o Vasco terá que pagar à dupla Ramon e Emiliano Dias. Que fase, meu amigo torcedor vascaíno. Que fase para o nosso Vasco da Gama. Aqui, é claro, nesse Fala Gigante, eu vou trazer a você, vascaíno, tudo o que está acontecendo, envolvendo aí essa nova dívida que bateu na porta do Vasco nesta manhã de terça-feira. O Vasco vai buscar aí, é claro, né, uma mudança nesta decisão. E olha, já te adianto, tá? Se não conseguir essa mudança, o Vasco vai tentar jogar essa dívida para cima da 777 Partners, do ACO Lúcio Barbosa, da ex-SFO Kátia dos Santos e responsabilizar toda essa rapaziada que passou pelo Vasco da Gama lá no ano passado sobre mais essa dívida que quebra financeiramente o nosso Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. Você terá pela frente, né, um Fala Gigante agitado, movimentado. Eu vou falar com vocês sobre Sul-Americana, porque já tem jogo decisivo, tem jogo importante, tem jogo que vale vaga na segunda fase da Sul. Mas, enfim, vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, chegando pela parte da noite. E hoje, é claro, não teremos o Boa Noite Gigante, pois teremos pós-jogo. Então, acabou Vasco e Melgar ali por volta de 9 horas. Vem correndo aqui para o canal do Gigante Vasco, que eu estarei já no pós-jogo com você para a gente comentar sobre tudo que rolou nesse mais um jogo importante do Vasco pela Copa Conmebol Sul-Americana. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante falando sobre essa situação aí que preocupa, cara, os bastidores do nosso Vasco da Gama, né? Mais uma decisão que aumenta ainda mais essa dívida do Vasco. A dívida do Vasco ela já passa da casa de 1 bilhão de reais e ainda tem mais valores entrando nessa dívida do nosso Vasco da Gama. Porque hoje, pela parte da manhã, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que a dupla Ramon e Emiliano Dias venceram a ação na FIFA contra o Vasco da Gama pela rescisão do contrato. É importante lembrar, né, meu amigo, essa história que aconteceu lá no ano passado, no dia 27 de abril. Vasco e Criciúma se enfrentaram em São Januário. O Vasco foi derrotado pelo placar de 4-0. Ramon e Emiliano, após um 2023 mágico, recuperando o Vasco da Gama da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, se mantém no comando técnico da equipe. Tem um início de temporada bem ruim, bem complicado. O Vasco sofre para passar do Água Santa na Copa do Brasil. O Vasco sofre para passar do Marcílio Dias na Copa do Brasil. E o Vasco é eliminado para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. Esse era o momento do Vasco naquele dia 27 de abril, terceira ou quarta rodada de Campeonato Brasileiro, salvo engano. O Vasco enfrentou o Criciúma naquele dia 27 com apenas uma vitória no Brasileiro da temporada contra o Grêmio na estreia também em São Januário. O Vasco é goleada, uma goleada acachapante, uma vergonha que aconteceu no Caldeirão de São Januário aquele dia que estava lotado. Alguma das coisas que eu nunca vi na minha vida e eu tenho certeza que dificilmente verei de novo foi São Januário tendo o Criciúma tocando a bola e os torcedores gritando olé para o Criciúma, jogador sendo muito vaiado, a vaia que o torcedor vascaíno direcionou naquela partida ao zagueiro Léo foi uma das maiores vaias já vistas dentro de São Januário, então o clima era terrível, era horrível, era um clima péssimo do Vasco naquele dia 27 de abril, e minutos após a derrota para o Criciúma, o Vasco da Gama, através de suas redes sociais, ele anunciou em seu perfil oficial que os dois, Ramon e Emiliano, não faziam mais parte da comissão. O Vasco não informa se o Emiliano e o Ramon haviam sido demitidos e o Vasco também não informa se havia os demitido, né? Aliás, assim, o Vasco não informa se Ramon e Emiliano pediram demissão ou se o próprio Vasco os demitiu. O Vasco apenas diz
não fazem mais parte da comissão técnica e deixa aí uma grande interrogação. Logo após divulgar isso em nota, Ramon Dias pede para ir a uma entrevista coletiva. O Vasco, de forma absurda, maluca, questionável demais e até difícil de entender, abre o espaço para o Ramon Dias ir numa entrevista coletiva, falar sobre o que havia acontecido. Na entrevista ele diz: eu acabei de ser demitido pelo Twitter, jamais imaginei que isso iria acontecer. Ali, meu amigo, o Vasco entregou para Ramon e Emiliano todas as armas possíveis para logo em seguida entrar na justiça contra o Vasco, e foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco alega que ainda no vestiário, Ramon e Emiliano pediram demissão. Inclusive, Cláudio Rocha, que é um dos funcionários que trabalham no Vasco, ele que ligou para o Lúcio Barbosa, que não estava em São Januário no dia, para deixar bem claro que logo após a partida contra o Criciúma, Ramon e Emiliano haviam pedido demissão, e o Lúcio, no telefone com Glauber, já iniciou o contato com o pessoal do departamento de futebol do Vasco para anunciar a saída de ambos. Então, ficou nesse lado. O Vasco internamente alegou que Ramon e Emiliano pediram demissão, mas Ramon e Emiliano têm todas as provas possíveis a seu favor, e o fato de ter dado a Ramon Dias o palco ali da entrevista coletiva para falar foi essencial para que essa ação fosse vencida na FIFA. Então, diante dessa ação que Ramon e Emiliano venceram, Vasco terá que pagar a dupla um valor de mais de 30 milhões e 200 mil reais. A Emiliano Vasco terá que pagar algo em torno de 13 milhões, já a Ramon Dias 15 milhões e 700 mil reais. Tudo isso de multa, além também de verbas rescisórias que giram algo em torno de 1 milhão e 500 mil reais para ambos. Então o Vasco vai pagar um valor altíssimo só de multa. Multa pelo que foi feito. É completamente complicado, meu amigo. Inclusive, o Vasco emitiu uma nota oficial agora há pouco, através de sua assessoria de imprensa. O Vasco diz assim, olha, abre aspas: Vasco da Gama informa que acaba de ser notificada a decisão proferida pela FIFA nos processos movidos por Ramon e Emiliano Dias. Esta decisão decorre do pedido de demissão de ambos, ocorrido em 27 de abril de 2024, período em que a 777 Partner exercia o controle acionário da SAF e a gestão era conduzida por executivos por ela nomeados. Caso Kátia dos Santos, que era a diretora financeira, Lúcio Barbosa, que era o CEO, os dois grandes nomes daquele período. E ainda segue: o Vasco da Gama estuda a possibilidade de eventual recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS. Ressaltamos que ainda a hipótese de manutenção, ressaltamos ainda que na hipótese de manutenção da decisão, ou seja, de permanência da decisão, eventual crédito decorrente desse processo, ou seja, a dívida, os 30 milhões de reais, serão direcionados ao pagamento de credores no âmbito da recuperação judicial. Essa é a situação, meu amigo. Mas a informação é um pouquinho diferente, além de o Vasco, é claro, inicialmente também planejar mandar toda essa dívida para recuperação judicial. O clube segue confiando na reversão da decisão, mas se o Vasco for obrigado a pagar esses valores, a família Dias ou qualquer outro valor, o Vasco vai mover uma ação contra os antigos gestores do clube, e a 77, a ICAP, e além também do ex-CEO do clube, Lúcio Barbosa, e da ex-SFO do clube, Kátia dos Santos. Ou seja, se der ruim para o Vasco, se for confirmado, se tiver a manutenção dessa dívida, o Vasco vai pegar essa dívida e vai empurrar na conta do Lúcio Barbosa, da Kátia dos Santos e também na conta da 777 Partners. Então assim, meu amigo, clima quente, querendo ou não querendo, é isso que eu tenho que falar. A casa caiu, uma dívida que supera a casa dos 30 milhões de reais hoje é algo inacreditável. Vai ter que pagar 30 milhões de reais para um técnico, é algo inacreditável, cara. Assim, é maluquice, é surreal. Tem coisas que de fato só acontecem com o Vasco e essa com toda certeza é uma delas. Chega a ser revoltante. Mas deixa a sua opinião nos comentários. Uma informação que não ajuda em nada essa terça-feira para o torcedor vascaíno. Bom, meu amigo torcedor, então vamos embora, né, para o segundo bloco deste Fala Gigante. Vamos falar sobre Vasco da Gama e Lanús, né? Vamos mudar um pouco essa chave e tentar melhorar um pouco esse clima de Vasco que nada nos ajuda, infelizmente. Mas hoje, o vascaíno que neste momento está triste, está receoso, está preocupado, pode ter um final feliz, né? Com a classificação para a repescagem da Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco tem apenas mais 3 partidas após a paralisação do futebol brasileiro para
a data do Mundial de Clubes, né? O último jogo do Vasco será agora nesse próximo dia 12 de junho contra o São Paulo. Tem hoje o Melgar dia 27 e ainda enfrenta no próximo sábado a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário. Então tem mais esses 3 jogos importantes, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Sul-Americana. O jogo de hoje eu não vou falar que é o mais importante porque o Vasco precisa olhar para o Campeonato Brasileiro, mas é o jogo que tem um aspecto mais decisivo, né? O Vasco hoje ele tem que vencer se ainda busca a classificação para a repescagem da Copa Conmebol Sul-Americana, se ainda quer se manter vivo na competição. O Vasco ele não conseguiu se classificar na primeira colocação do grupo. Essa primeira colocação do grupo daria ao Vasco uma vaga direta nas oitavas de final da competição, é assim que funciona a Sul-Americana. Entretanto, a segunda colocação, tanto do grupo do Vasco quanto de qualquer outro grupo, dá a vaga ao Vasco aos playoffs, a antiga chamada repescagem. É o Vasco, o segundo colocado do grupo da Sul-Americana, enfrentando o terceiro colocado de algum grupo da Copa Conmebol Libertadores. Esses confrontos serão definidos assim que forem encerradas as fases de grupos de ambas as competições. Então o Vasco vencendo hoje, vai para essa repescagem e aguarda o adversário da Libertadores, que será um confronto super difícil, assim, tenso também, mais importante para o nosso Cruz Maltino. Então o Vasco, para acontecer isso, precisa vencer hoje o Melgar. O empate não adianta, a derrota não adianta, apenas a vitória serve para o nosso Cruz Maltino. Além, é claro, da classificação para a repescagem, o Vasco também colocará no seu bolso, caso vença hoje o Melgar e passe para a repescagem, 2.830.000 reais. O Vasco que não vive um momento bom, o Vasco, para você ter noção, até o momento no Campeonato Brasileiro, ao lado do Sport, que é o lanterna da competição, foram os únicos clubes que não pontuaram fora de casa. Vasco e Sport são os únicos clubes do Campeonato Brasileiro da primeira divisão que não conseguiram pontuar jogando longe da sua casa. Isso é um absurdo. Isso é loucura, meu amigo vascaíno. Isso é uma loucura. O Vasco hoje na tabela de classificação, né, do Campeonato Brasileiro não vive um momento nada bom. O Vasco, olhando para o Brasileirão, tem 10 pontos conquistados, 3 vitórias e 1 empate. Essa é a situação do nosso Vasco da Gama. Essa é a situação, volto a repetir, do Vasco no Campeonato Brasileiro. Uma situação tensa, uma situação preocupante. O único empate que aconteceu foi contra o Flamengo. As outras 3 vitórias aconteceram dentro do Maracanã, dentro de São Januário. Olhando para a Copa do Brasil, recentemente a gente viu um Vasco sofrer para passar, porque nem venceu, né? Mas para se classificar do Operário na Copa do Brasil. Mesmo o Operário que no final de semana passado, agora no último dia 25, domingo, perdeu para o Amazonas por 2-0. Ah, pô, mas jogou onde? Jogou em Manaus, ok. Mas só para uso da tua informação, o Amazonas obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da segunda divisão, após 9 rodadas contra esse Operário que veio aqui no Rio de Janeiro e fez o Vasco passar sufoco. Você acha que o Alano jogou contra o Amazonas como jogou contra o Vasco? Você acha que o Bosquilha jogou contra o Amazonas e jogou contra o Vasco? Não. Então assim, o Vasco passa sufoco para adversários que não tem que passar. E me preocupa hoje. O Melgar, no final de semana, jogou o Campeonato Peruano e perdeu para uma equipe que era o vice-lanterna da competição. O Melgar perdeu, no caso, né, empatou, perdão, para o Clube Aliança Universidade, em casa, 1-1. Hoje o Clube Aliança Universidade é o lanterna da competição, não é nem o vice-lanterna, é o lanterna da competição. Então o Melgar acaba de perder para o lanterna do campeonato, empatar com o lanterna do Campeonato Peruano em casa. E aí minha pergunta é, o que o Melgar vai aprontar hoje em São Januário? Porque o Vasco não dá confiança para o seu torcedor. Chega pressionado, o Vasco que entrou na Sul-Americana com muitas expectativas, depois de 5 anos voltando a disputar uma competição internacional, teve desgaste contra o Melgar lá no Peru, a estreia, né, do Vasco da Gama na Sul-Americana, e uma estreia decepcionante, aquele 3-3, vencendo por 3-1 e deixou o Melgar empatar. Um Vasco que com o técnico Fábio Carille não rendeu na Sul-Americana, teve o vexame ainda com o Felipe Maestro lá na Venezuela para o Puerto Cabello. Aí teve a estreia do Diniz boa contra o Lanús na Argentina, mas que não venceu, e agora vem para esse último confronto contra a equipe do Melgar dentro de casa com a obrigação da vitória. O Vasco hoje, com o técnico Fernando Diniz, vai sofrer com um grande desfalque. O volante Hugo Moura, que é ali a base desse setor de meio campo, não estará à disposição. O Hugo Moura foi expulso contra o Lanús na Argentina, nesse jogo de estreia do técnico Fernando Diniz.
Hugo Moura, então, terá que ser substituído. Ainda há uma dúvida quem entra na posição. A expectativa é que Matheus Carvalho ganhe essa vaga hoje do volante e atue ao lado do Tietê. Então, o Vasco deve ir a campo hoje com Léo Jardim, como está aparecendo aí na imagem a vocês. João Vitor, Luiz Gustavo, Paulo Henrique Piton, Matheus Carvalho, Tietê Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. E esse deve ser o Vasco da Gama para hoje enfrentar a equipe do Melgar dentro de São Januário. O clima é tenso, o clima não é bom, o clima é de preocupação e o clima é de obrigação pela vitória. O Vasco, se quer chegar a essa segunda fase, tem que vencer, meu amigo torcedor vascaíno. A vitória é uma obrigação. Você confia na vitória do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O certo é Vasco e Melgar, jogo vai ser transmitido apenas na Paramount Plus, então fique ligado, um canal de streaming. O Vasco, além, é claro, do desfalque do Hugo Moura, tem o desfalque do Paulinho, Paula, que também está suspenso, David e Estrela se recuperam aí das suas lesões. Ainda há uma dúvida com relação a Dimitri Payet, se ele volta ou não, mas breve o Vasco vai divulgar a lista de relacionados e vocês vão ficar sabendo. Para ter acesso, corre lá no nosso Instagram, na nossa rede social, que assim que a lista de relacionados for divulgada, a gente vai colocar lá. Fechou? Deixe a sua opinião nos comentários quanto você acha que será Vasco e Operário hoje no Caldeirão. Tá confiante na vitória, amigo? Coloque aí abaixo. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa terça-feira. E já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações. Vai!